10 minutos só. Aí, vamos encerrar. E fala o convite também. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia de salvação a todos. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Quero deixar apenas um versículo da palavra de Deus que está em Gênesis, capítulo 18, verso 14. Haveria porventura alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Glória! Aleluia! O Senhor, na manifestação da teofonia, ou seja, na manifestação visível do próprio Deus ao homem aqui na terra, juntamente com outros 2 anjos que apareceram ali nos carvalhos de Manre, na região de Caná, naquela região ao norte de Israel. Naquele momento, meus queridos, houve um diálogo do Senhor nosso Deus com o Senhor de Sara, como ela mesma dizia, que era o seu marido, o seu esposo Abraão. Mas ali, meus queridos, o Senhor havia acabado de fazer uma promessa a Abraão, dizendo que mesmo na idade avançada, ele e a sua esposa teriam um filho da promessa. Mas, ao invés de crer, ao invés de tomar posse dessa promessa e dessa palavra, a esposa de Abraão, Sara, riu e duvidou daquilo que o Senhor havia falado para Abraão, da promessa que ele havia feito a Abraão. E aqui, meus queridos, a gente vê claramente a ação do homem e a ação de Deus, nesse diálogo que houve entre o próprio Deus e o Abraão. E aqui, meus irmãos, a gente observa bem que diante dessa pergunta que Sara fez, ela riu, ela duvidou. Será que ela teria condições de ter um filho, mesmo em idade avançada, juntamente também com seu esposo Abraão, que também já tinha uma idade avançada? Então, meus queridos, aqui a gente observa bem que é por conta dessas situações que acontecem na vida de muitos, que muitas vezes Deus ele não age. Muitas vezes Deus ele é impedido de agir, de manifestar o seu poder, os seus propósitos, a sua promessa e as suas palavras. Mas, porém, meus queridos, aqui havia um princípio, e os princípios de Deus jamais serão quebrados, porque Deus é um Deus de princípio. A Bíblia nos fala em Números capítulo 23, verso 19, que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia diz também em Lucas capítulo 1, verso 37, que para Deus nada é impossível. E a Bíblia fala também em Romanos capítulo 4, verso 17, a parte B, que Deus traz à existência as coisas que não são existentes. E Deus é um Deus de princípios. A sua palavra, a sua lei não mudou. Ele continua sendo o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Seus princípios, seus valores jamais mudarão. São infalíveis, inerrantes. E a Bíblia nos fala, meus queridos, que depois que Sara duvidou, que Sara riu, porque ela achava que devido à sua condição, à sua idade, e por conta ela duvidou daquilo que Deus poderia fazer. Sendo que o próprio Deus, meus irmãos, já havia dito antes, dias antes para Abraão, que essa promessa seria cumprida. E da mesma forma, meus irmãos, muitas vezes o homem duvida. Talvez muitos aí estejam duvidando, assim como Sara. Talvez muitos aí estejam também rindo, escarnecendo e questionando a Deus sobre suas promessas. Mas a maior promessa de todas se cumprirá: o retorno da segunda vinda do Senhor Jesus. A maior promessa de todas se cumprirá: a segunda vinda do Filho de Deus. Dessa vez não será mais necessário que todos estejam aqui para ouvir a mensagem do Evangelho. O Senhor Jesus Cristo retornará a segunda vez, e dessa vez não mais para salvar nações, mas sim para julgar as nações. Está escrito aqui na palavra de Deus. Essa promessa se cumprirá e não tardará. Assim como Deus manifestou seu poder e fez uma promessa a Abraão, e disse a Abraão que depois de um ano essa promessa se cumpriria, mesmo que Sara estivesse duvidando e rindo e não crendo no poder e na palavra do Senhor. Talvez, meus queridos, diante de muitas coisas que você já vivenciou, algumas pessoas têm duvidado, talvez algumas pessoas têm rido, escarnecido, talvez algumas
algumas pessoas não têm crido, talvez algumas pessoas tenham questionado, talvez algumas pessoas tenham duvidado de fato do poder de Deus. Mas se há uma promessa, se há um princípio estabelecido na palavra de Deus, Ele cumprirá. Se for da vontade dEle, assim Ele fará. Porque o Senhor jamais, nenhum dos seus planos podem ser impedidos, nenhum dos seus propósitos serão impedidos, nenhum dos seus planos serão anulados. Porque a promessa de Deus para a vida de cada um daqueles que crê no Senhor, ela se manifestará no grande dia da redenção, quando o Senhor virá e todos que aqui estão serão arrebatados, porém aqueles que ficarem serão julgados. Então, meus queridos, a promessa de Deus está sobre você, está sobre a tua família. Ainda há tempo, ainda há esperança, porque em esperança fomos salvos. A Bíblia nos fala claramente que o dia de amanhã não pertence a você nem a mim. A Bíblia nos diz que se o Senhor quiser, hoje mesmo Ele te ceifará. Os vivos de hoje serão os mortos de amanhã. Você não tem o controle de nada. Nada está nas suas mãos, está nas mãos de Deus. Pela vontade soberana ou pela vontade permissiva do Senhor, as coisas acontecem hoje aqui na terra. Como foi dito aqui, meus queridos, que a nossa irmã falou sobre a natureza, sobre as catástrofes, sobre os terremotos, sobre os desastres. Tudo isso está escrito na palavra de Deus. Aqui em Romanos capítulo 8, a partir do verso 19 a 22. E se completa em 2 Pedro capítulo 3, a partir do verso 11. Essa terra será restaurada pelo fogo. Jesus Cristo voltará e não tardará. A promessa de Deus se cumprirá. Ou de uma maneira ou de outra, que você queira ou não, Jesus voltará. A segunda vinda do Senhor é iminente, inescapavelmente, inevitavelmente, essa promessa se cumprirá para o louvor da sua glória. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Quantas dúvidas, quantos questionamentos, quantas incertezas, quanta incredulidade e quanta idolatria. O povo perece por falta de conhecimento. Jesus te ama, meu querido. Ainda há tempo. Arrependa-se, se converta dos seus maus caminhos. Entregue a tua vida ao Senhor. Ele me perdoou dos meus pecados. Ele perdoa muitos e muitos dos seus pecados, porque de fato creram no seu poder, creram na sua promessa e creram na sua palavra. Ele voltará e não tardará. Aleluia. Neste momento, meus amados,